Olá, internauta! Tempo de esporte dessa sexta-feira é recheado de opções para o seu lazer. Quem for aproveitar os jogos nos estádios vai pegar uma chuvarada. A gente vê aqui áreas de instabilidade, principalmente sobre o sudeste e centro-oeste do país. Já desde o meio da semana, algumas áreas de chuva começaram a crescer na região sul. Já na quinta-feira foram chegando ao sudeste. E para esse final de semana, as áreas de chuva seguem ainda praticamente paradas entre sudeste e centro-oeste, gerando muita instabilidade. Mas vamos começar falando da 30ª rodada do Brasileirão, jogos desse sábado que não chegam a enfrentar uma condição de tanta instabilidade não. A gente tem aí Figueirense e América Mineiro, que vai ter aí céu nublado, jogo esse lá em Florianópolis. As áreas de instabilidade vão saindo um pouco do sul, vão ficar um pouco mais entre sudeste e centro-oeste, então para Floripa um pouco de nebulosidade, mas sem condição de chuva e temperatura aí na casa dos 20 graus. Já o Flamengo, que vai para o Ceará encontrar o time do Ceará, vai ter uma condição de tempo um pouco mais aberto e bastante abafado. A gente deve ter aí pouca nebulosidade apenas e temperatura na casa dos 26 graus. Já os jogos de domingo não vai ter jeito, a gente vai ter pancadas de chuva e essas em algumas localidades podem até ser com forte intensidade. A gente tem aí Palmeiras e Fluminense que se encontram no Canindé com chuva, pancadas de chuva que devem ir diminuindo, até porque no domingo a chuva já diminuiu um pouco em São Paulo, mas temperatura ainda na casa dos 21 graus. Santos e Grêmio se encontram lá na Vila Belmiro, também com uma condição de instabilidade, um pouquinho de sensação de frio porque deve estar ventando um pouco na praia, então Santos deve ter aí temperatura na casa dos 22 graus, só que ventando um bocadinho. E o Inter encontra o Avaí, já lá no Rio Grande do Sul, no Beira-Rio, para o Rio Grande do Sul já com uma condição de tempo um pouco mais aberta, até porque, como eu disse, as instabilidades ficam presas entre Sudeste e Centro-Oeste. Então, para Porto Alegre, o tempo acaba ficando um pouco mais aberto, temperatura aí na casa dos 24 graus para o Rio Grande do Sul. Destaque que a gente tem para jogo aí desse domingo, a gente tem um destaque importante, que é o Botafogo e o Atlético Paranaense. O Atlético que empatou com o Vasco no último jogo, dificultando aí a subida do Vasco para voltar à liderança. Então, o Corinthians se manteve aí na 29ª rodada, se manteve na liderança, vai para a 30ª ainda como líder. A gente tem, então, Botafogo e Atlético Paranaense enfrentando uma condição de chuva no Rio de Janeiro e temperatura na casa dos 27 graus. A gente tem também outro jogo, que é destaque, o líder, o Corinthians, enfrentando o Cruzeiro lá na Arena do Jacaré, também com algumas pancadas de chuva e termômetros na casa dos 24 graus. Os outros jogos aí, para fechar a 30ª rodada do Brasileirão, nesse final de semana, a gente tem Vasco que encontra o Atlético Mineiro, lá em São Januário, com uma condição de chuva essa que pode vir até com um pouquinho mais de intensidade, termômetros na casa dos 24 graus. Coritiba que encontra o Bahia lá em Curitiba, com algumas pancadinhas rápidas, nada de tanta intensidade, até porque a chuva mais intensa está no sudeste, termômetros na casa dos 16. E o Atlético Goianiense que vai encontrar o São Paulo no Serra Dourada, com pancadas rápidas também, nada de muita intensidade, mas tempo até um pouquinho mais abafado, 25 graus de temperatura. Lembrando também que nesse final de semana a gente tem o Grande Prêmio da Coreia do Sul, que começa e os treinos podem ter logo no comecinho o tempo até um pouco mais aberto, mas terminam com algumas pancadas de chuva. E para a corrida mesmo, a gente deve ter algumas áreas de instabilidade, temperaturas amenas, termômetros na casa dos 19 graus. Lembrando que a corrida vai ser às 4 da manhã, porque a gente tem horário de verão começando aí entre a noite do sábado e a madrugada de domingo. Então, a corrida que seria às 3, o treino vai ser às 3, mas já para a corrida vai ser às 4 horas da manhã. Se você quiser mais informações, não só para os esportes, mas para qualquer atividade, continue de olho no nosso site. Até a semana que vem!